Olá, paz do Senhor, espero que você esteja bem. Bem-vindo ao terceiro vídeo da série Lilith e a Operação da Morte. Tá? Se você já assistiu a primeira e a segunda aula, você já sabe, tá? O porquê nós estamos fazendo a analogia. Iremos fazer a analogia de mais um animal nesta aula, dentro do contexto de Isaías 34, do 13 ao 15. Nesta aula nós vamos fazer a analogia da hiena. E como a hiena ela está intencionalmente citada em Isaías 34, do 13 ao 15, representando para nós uma característica da atuação de Lilith. E se você não entendeu o porquê dessa associação, né, eu explico no vídeo anterior, inclusive reforçando mais uma vez, antes de ver esse vídeo, se você não viu os outros dois antes desta série, vai e assista para você não ficar boiando, ok? Então qual é o código e a relação, né, a associação, a representatividade das hienas em relação ao comando e atuação de Lilith? Você vai perceber que nessa aula, a representatividade das hienas, ela vai apontar para uma característica, para uma atuação do principado Lilith nos dias de hoje, que é muito forte e muito presente, e até mesmo muito polêmico, tá? E nesse ponto aqui, já começa a ficar um pouco delicado, porque nós começamos a trazer de forma muito mais prática e específica a atuação de Lilith de uma forma muito contemporânea. Eu fiz um estudo sobre as hienas e comecei a perceber algumas características muito interessantes que estão linkadas e que denunciam a atuação de Lilith dentro dessa representatividade que nós estamos trazendo aqui. Ok? As hienas, elas são animais carniceiros, então mais uma vez essa representação com a morte, como nós vimos anteriormente, e também atuam melhor no período noturno, tá? Onde a atividade delas é mais eficaz, e é algo que faz totalmente sentido com a questão cultural que nós vemos na aula 1 e também na aula 2, já denunciando algumas características de Lilith, né? Esses elementos presentes novamente. Estudando as hienas e como elas se organizam, eu percebi algo muito interessante, que dentro dos mamíferos, a hiena é uma grande exceção, onde o macho não é predominante no clã, ou seja, não é o líder, não é o cabeça do clã, não é o cabeça da alcateia das hienas, mas sim a fêmea. Ser macho dentro da alcateia das hienas é um sinal de dificuldade, porque quem lidera a alcateia são as fêmeas. Existe uma fêmea líder na alcateia, isso é uma grande exceção dentre os mamíferos. O macho, ele, quando nasce, mesmo filhote, ele ainda está junto com a fêmea, né, sendo cuidado pela fêmea como filhote, mesmo sendo macho, ele come ali, ele é entre os primeiros a comer das carcaças, dos alimentos ali que elas estão comendo, né? Mas quando ele vai crescendo, ele vai para baixo da alcateia, ele fica no final da fila. O macho, ele fica apenas com as sobras de tudo que da comida, é ele que fica com as sobras, é totalmente subjugado pelas fêmeas. O macho ali dentro da alcateia das hienas acaba tendo um papel mais reprodutor, e seu espaço de autoridade e representatividade dentro da alcateia das hienas é praticamente nula. A hiena macho é totalmente subordinada da hiena fêmea. Lembrando que isso é uma grande exceção dentre os mamíferos. E o que isso nos ensina e por que as hienas estão dentro do contexto de Lilith e qual que é a representatividade? Pois bem, aí que pega. Agora falando dessa questão espiritual, essa característica das hienas aponta para a atuação de Lilith de uma forma muito específica. E essa característica, né, da alcateia das hienas, dessa forma que as hienas se organizam, né, dentro dessa representatividade de Lilith no contexto de Isaías 34, 13 ao 15, que nós lemos aqui, as hienas estando dentro do contexto de Lilith, nos traz uma representatividade muito forte. Não sei se você lembra na primeira aula, quando nós falamos sobre a questão cultural de Lilith, e nós podemos observar ali que dentro da cultura helenística que foi absorvida por Roma ao culto a Ísis, que representa a Lilith, né, alguns de seus seguidores afirmavam que ela reunia todos os poderes divinos femininos do mundo. Para os gregos, Lilith segue representando a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Ou seja, de forma bem direta aqui, Lilith acaba sendo uma das cabeças de liderança espiritual do movimento feminista, fazendo com que o movimento de matriarcado venha ganhando espaço, onde o patriarcado é totalmente atacado. Lilith trabalha destruindo a autoridade do homem. Esse é o sistema de rebelião que Lilith atua contra a paternidade de Deus, contra o sacerdócio do homem, contra a liderança do homem no lar,
ok? Contra o modelo de família que Deus estabeleceu. Lilith atua causando rebelião e destruição na família, indo contra a palavra e os princípios e as ordens de Deus, e como Deus desenhou as coisas e como Deus desenhou o lar. Devemos reconhecer que existe o machismo e que existe uma posição do homem que ele negligenciou por causa do pecado. O homem, muitas vezes, em vez de ser um protetor, se tornou um agressor e, em muitos casos, não assumiu o seu papel na família. E essa brecha fez com que fosse potencializado, ok, a atuação de Lilith através do matriarcado. E isso fosse também por meio disso, e não só por isso, mas por meio disso, ganhando espaço ao longo do tempo na cultura, ok? E chegando até os dias de hoje, os frutos desse movimento e a potencialidade desse movimento se multiplicando nos dias de hoje. E que a ação espiritual, o principado espiritual que está à frente desse movimento é Lilith. Ok? O homem, por ter negligenciado também o seu papel, como eu falei, não só foi isso, mas isso também contribuiu muito, essa brecha, essa ilegalidade contribuiu muito também para que mulheres fossem feridas, pessoas fossem feridas, famílias fossem feridas, e Lilith então começasse a se estabelecer e potencializar a atuação do matriarcado e essa rebelião contra o modelo de Deus. Então Lilith, ela vem entrando ali por esta brecha, repousando com esse viés ideológico que vem sido construído por essa estrutura espiritual desde muito tempo. Não é algo atual somente, mas isso vem sendo construído desde já muito tempo. Muito tempo. Lilith, ela vem trabalhando, colocando o seu plano em ação, distorcendo o papel do homem, anulando o homem, fazendo com que o homem apenas seja um objeto reprodutor, fazendo com que a mulher tome um papel que na verdade deveria ser do homem. Eu não digo um papel intelectual, um papel de trabalho, ali de cargos, né, quando eu digo de trabalho, mas eu digo de uma posição espiritual e uma posição de proteção, e uma posição que é descrita na palavra de Deus, Efésios capítulo 5, do 22 ao 23. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Lilith, ela vem pervertendo essa submissão da mulher ao marido, contaminando isso. Em contrapartida, vem usando de brechas e de legalidades e de falhas do sacerdócio do homem, que existe mesmo, porque está escrito: maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O papel do homem é ao ponto de se entregar se for necessário, assim como Cristo se entregou para a igreja. O papel do homem é santificar a mulher, é ministrar a mulher, é cuidar da mulher, é ativar a mulher. E o papel da mulher é ser submissa ao homem, em obediência, em honra, mas em uma concordância, em respeito. Cada um entendendo a sua posição dentro do lar. Eu fiz um vídeo recentemente falando até do homem, sobre se o homem não tratar bem a sua mulher, suas orações não são nem ouvidas. Vou deixar um card aqui. Então entenda algo, não é uma questão de intelectualidade e de alguns determinados direitos, não é isso. O que eu estou querendo resumir aqui neste vídeo é que Lilith, ela atua distorcendo o papel da mulher no lar, anulando o papel do homem, fazendo com que a mulher se levante em uma posição de matriarcado. Assim como nós vemos na alcatéia das hienas, essa característica muito latente, inclusive incomum entre os mamíferos. Isso acontece aqui na atuação de Lilith, quando ela vem distorcendo a identidade da mulher e diminuindo o homem, fazendo com que ambos percam a sua posição e o seu papel dentro do propósito já estabelecido por Deus. E ela tem feito isso dentro da cultura. Não sei se você percebeu, mas eu percebo que em muitos filmes nós encontramos a mulher sendo uma protagonista, onde o homem ele é apenas um bobão, um zero à esquerda, né, como dizem por aí. E é claro, nada contra a mulher ser protagonista de um filme, de uma série, enfim, não tem nenhum problema disso. Mas em alguns casos eu percebo que a mulher tem sido colocada dessa forma e o homem tem sido colocado como um zero à esquerda, mas isso sendo feito de uma forma muito intencional, para condicionar e doutrinar a mente das pessoas nesta estação, fazendo com que as pessoas venham ser mais adéquatas e doutrinadas pela ideologia do feminismo. Por exemplo, se você vê o filme do Toy Story 4,
tá? Não vou pôr um trecho aqui porque por direitos autorais. Mas você percebe o Woody nesse filme como um zero à esquerda, como um bobão, né? E a Beth, né, que era pastora de ovelhas, com uma mulher ali totalmente ousada, totalmente à frente, deixando ele no chinelo, né? Isso é feito de forma intencional, ok? Para destacar o movimento feminismo, o matriarcado e a predominância da mulher sobre o homem. Isso que eu quero dizer, não é que a mulher não pode ser protagonista, ela não pode ter mais habilidade ou ser mais inteligente que o homem. Claro que pode, inclusive conheço muitas mulheres que são muito inteligentes, mais inteligentes que muitos homens, lideram homens, mulheres que pregam, e glória a Deus por isso, não é isso que eu estou querendo dizer, entenda? O que eu estou querendo dizer é que existe uma movimentação espiritual maligna de Lilith, fazendo com que os papéis do homem e da mulher sejam distorcidos dentro da sociedade. Amém? Então entenda algo, o Senhor deixou o desenho de como deve ser a família. O problema é que o homem tem negligenciado isso, mas também a mulher. E Lilith, ela tem repousado nessa brecha, fazendo com que os papéis sejam totalmente invertidos. Então, quem tem liderado o movimento feminista, espiritualmente falando, é a atuação do principado de Lilith, que vem trabalhando desde muito tempo, estruturando e fortalecendo essa ideologia que tem ganhado muito espaço e tem ganhado muito os corações da juventude nessa estação, e nós devemos orar e batalhar por isso em oração, mas também de forma prática, ensinando a criança no caminho que ela deve andar e sendo um homem e uma mulher de Deus, segundo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Espero que esse vídeo tenha clareado para você mais uma das atuações de Lilith nesses dias. Deus abençoe.